Boa noite. Estamos na Sociedade Amor da Pátria, onde no passado fim de semana decorreu o 18º Congresso do Partido Socialista nos Açores. Vasco Cordeiro foi reeleito em abril, em eleições diretas, com 97% dos votos para um quarto mandato. Tem 49 anos, nasceu em São Miguel, é formado em Direito, casado e com 2 filhos. Esta entrevista foi gravada no passado domingo, pouco depois de ter terminado o Congresso. Dr. Vasco Cordeiro, muito boa noite, muito obrigado por aqui estar. O senhor implementou uma mudança profunda naquilo que é a Comissão Regional do Partido. Saíram nomes históricos, como por exemplo José Contente e Ala Menezes. Este é o novo ciclo, é um sinal do novo ciclo que quer dar ao partido naquilo que referiu no final do Congresso. Boa noite, Roberto Moraes, e boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Em primeiro lugar, quero agradecer à RTP Açores o convite que me dirigiu para estar aqui convosco. A sua pergunta permite-me clarificar um aspecto, é que mais importante, ou tão importante quanto a renovação de protagonistas, é também sermos capazes de renovar as nossas propostas, de renovar a nossa forma como contribuímos para dar soluções aos desafios com que os Açores e com que os açorianos estão confrontados. E eu, aliás, salientaria essencialmente esse aspecto das ideias, das propostas e, naturalmente, que se abre também espaço para aqueles que deram um contributo histórico e um forte contributo ao Partido Socialista, também darem lugar a uma nova geração, a novos rostos, a novos protagonistas que podem ajudar a concretizar estas propostas para o futuro dos Açores e para o futuro dos açorianos. E, portanto, a Comissão Regional do Partido Socialista, o órgão máximo entre congressos, teve, no caso dos efetivos, uma vez que ela tem efetivos e suplentes, teve uma renovação na ordem dos 83%, no total teve uma renovação de 73%. Isso aconteceu também noutros órgãos do partido, à volta dos 80% de taxa de renovação. Isso também é importante, mas gostaria também de salientar esse aspecto de uma nova fase e um novo ciclo que se abre no Partido Socialista com a realização deste Congresso, a par das mudanças de protagonistas, naturalmente também com aquele que é o trabalho cotidiano que fazemos. Exatamente. Neste novo ciclo, também o espaço para o Presidente honorário também sai bastante limitado. É também este o sinal que quer dar? O próprio Presidente Carlos César, Presidente honorário do PS, tomou a iniciativa em novembro do ano passado de dirigir-me uma carta em que manifestava, no fundo, essa sua visão e essa sua perspectiva, e a alteração estatutária que foi feita nos estatutos do PS permitiu que acolher também essa perspectiva que ele manifestou e, de certa forma, colocar ao nível da Comissão Regional e ao nível do próprio Congresso a eleição dos seus presidentes e não, como acontecia até então, o facto de ser o Presidente honorário a assumir esse papel. Já disse por várias vezes, tem vindo repetindo desde outubro de 2000 que o Partido Socialista percebeu o que é que os açorianos queriam dizer com aqueles resultados eleitorais. Em que medida é que essa percepção que teve desses resultados estão refletidas na sua moção e no partido que sai destas eleições? Bom, em primeiro lugar, estão refletidos desde logo na moção, porque julgo que ela é clara em relação às lições que retiramos deste processo. Julgo que os açorianos deram um sinal claro, obviamente que queriam o Partido Socialista a governar os Açores, por isso é que ganhamos as eleições, embora não de forma tão expressiva como já havia acontecido no passado, mas também deram um sinal claro que não estavam satisfeitos da maneira como o Partido Socialista estava a conduzir os destinos da região e estava a desenvolver a sua atividade. Julgo que foram claros quando sinalizaram que queriam um Partido Socialista mais próximo, mais dialogante, mais atento, capaz de construir
mais e melhores soluções na base de um consenso e não apenas com base na maioria que detinha. Um Partido Socialista que fosse sinónimo, como queremos que ele seja e como acho que este Congresso bem sinalizou, de inconformismo, de ser capaz de renovar, ser capaz de mudar protagonistas, mudar políticas, mudar soluções, mais atento em relação àquilo que é a sua atuação cotidiana, que não, no fundo, que não hesitasse quando se trata de afirmar princípios que para nós são fundamentais, a liberdade, a ética republicana, a separação entre partido e governo, todos esses aspectos julgo que são lições. Estou convencido que esta também foi a mensagem que os açorianos quiseram transmitir e resta-nos agora também, como já aconteceu nesse Congresso e como pretendo que aconteça na atuação futura do Partido Socialista, dar testemunho de que aprendemos essa mensagem, de que apreendemos esta mensagem que os açorianos nos quiseram transmitir. Mas foi preciso perder eleições para fazer essa mudança que o Partido Socialista, sobretudo nas eleições regionais, ao longo de diversos anos, diversos atos eleitorais, tinha vindo a perder votos. Foi preciso sair do governo para fazer essa mudança. Roberto Moraes, eu penso que, sobretudo, pelo menos a leitura que eu faço, é esta. Eu acho que interessa mais aos açorianos o futuro do que propriamente o passado. Foi o passado, fizemos a nossa leitura do passado, daquilo que nos transmitiram. Agora, o que acho importante é que no futuro o Partido Socialista seja capaz de interpretar mais fielmente a vontade dos açorianos, seja capaz de desenvolver soluções que ajudem a enfrentar com sucesso os desafios com que a nossa sociedade está confrontada no plano social, no plano económico, nos mais variados domínios, do que propriamente nos atermos em relação àquilo que foi o passado. Efetivamente, o Partido Socialista venceu eleições com maioria absoluta e venceu eleições sem maioria absoluta, mas venceu essas eleições. E nós entendemos que aquilo que aconteceu em 2020 foi uma mensagem clara que os açorianos nos transmitiram, conforme lhe referi. O que é que nós fazemos com isso? Bom, aprendemos, queremos aprender e queremos, sobretudo, melhorar a nossa ação. Melhorar a forma como podemos corresponder àquilo que os açorianos esperam de nós. E é nesse futuro, a partir também deste 18º Congresso Regional, que agora estamos empenhados. Abriu-se e abre-se um novo ciclo na vida do Partido Socialista, abre-se uma nova fase na vida do PS, em que, no seguimento das orientações estratégicas que foram aprovadas neste Congresso, com a sinalização daquilo que devem ser os aspectos essenciais para vencermos os desafios com que a sociedade açoriana está confrontada, a questão da sustentabilidade, a questão da coesão regional, irmos desenvolvendo soluções para cada um dos desafios que cotidianamente nos apresentam. E, aliás, este aspecto da sustentabilidade e da coesão é absolutamente central na forma como nós podemos ter uma visão de futuro dos Açores. Aliás, este é um dos aspectos em que, na nossa leitura, obviamente é a nossa leitura, a atual solução governativa regional falha. Primeiro, falha por não ter um sentido de futuro, uma ideia quanto para onde quer que os Açores, ou onde quer que os Açores estejam a médio prazo. Tenho insistido e, em segundo lugar, essa ausência também de sinais claros. Quais são as principais preocupações? Com que é que a região, que sinais é que se dá à sociedade açoriana, à economia açoriana, quanto às orientações estratégicas que queremos seguir? Da nossa parte, achamos que essas devem ser duas orientações fundamentais. A questão da sustentabilidade, que se pode traduzir de uma forma muito simples, de passarmos aos nossos filhos uma região que não comprometa também o futuro deles, cuidarmos da nossa região neste momento, de maneira a não condicionar e aos nossos filhos de receber uma região melhor do que aquela que recebemos. E também a ideia de coesão. Só assim é que faz sentido a nossa autonomia e só assim é que faz sentido termos, no fundo, a capacidade de trilhar um caminho próprio.
Essas duas frases ou expressões, que coesão territorial e sustentabilidade, são o ponto forte da sua moção. Podemos começar por falar, se calhar, na coesão territorial. Faz críticas, nomeadamente, ao desmantelamento do transporte marítimo de passageiros e viaturas e também ao fim dos encaminhamentos. Considera que estes são dois erros graves da governação da coligação até este momento? Roberto, se me permite, a questão não é apenas da coesão territorial. Sim. A coesão em sentido mais lato, social, económica, ambiental. Enfim, há um conjunto de aspectos que estão inerentes a essa ideia de coesão, mas podemos falar em particular da questão da coesão territorial. Desse ponto de vista, efetivamente, esses são aspectos que nós entendemos que fazem perigar, significam deixar os Açores para trás quando se põe em causa aspectos que para nós são essenciais, que demonstraram na prática os resultados de reforço da coesão regional. Podemos ir por partes. Em relação à questão do transporte marítimo de passageiros e viaturas, fundamentalmente aquilo que valorizamos nesta solução é o potencial que ela tem, o potencial que ela encerra para aproximar as ilhas, para, no fundo, criar aquela ideia que tanto tem sido falada do mercado regional. Nós achamos que, e temos esta convicção, achamos que a opção de alicerçar a mobilidade, nomeadamente de cargas, no transporte aéreo, vai ao contrário de tudo aquilo que se está a fazer, por exemplo, por esta Europa fora. E por várias razões, até do ponto de vista ambiental. Achamos que a questão do transporte marítimo releva, sobretudo, na componente do transporte de carga. Segundo aspecto inerente a este, isso tem que ser feito, obviamente, que não apenas com a intervenção pública. Há privados que neste momento já estão nesse setor e esses privados não podem, pura e simplesmente, ser afastados deste setor. Mas há formas de os fazer participar dessa solução. Há formas de os fazer serem parte desta solução. Em relação à questão dos encaminhamentos, os encaminhamentos são uma manifestação de algo mais vasto e importante, que é, no fundo, a ideia ou o princípio de aeroporto único. E o que é essa ideia de aeroporto único? É permitir que, numa região arquipelágica como a nossa, quem chega de fora chegue à igualdade de circunstâncias, que esse movimento, no fundo, por via aérea, o faça como se fôssemos um território contínuo e tivéssemos apenas um aeroporto. Isso releva, obviamente, para a mobilidade dos açorianos, mas releva também na criação de condições que podem levar ao desenvolvimento de cada uma das ilhas, sobretudo aquelas que não têm ligações diretas com o exterior. Resumindo, para responder à sua pergunta de forma direta, sim, esses são dois aspectos em que, por ação do atual governo, nós achamos que os Açores estão a ficar para trás. Mesmo depois do Tribunal de Contas ter dito que não valia a pena, ou pelo menos o Governo gastava muito no transporte marítimo de passageiros, transportando pouca gente, e nessa questão dos encaminhamentos, a Comissão Europeia ter dito que não era permitido a turistas fazer os encaminhamentos. Eu acho que quer numa situação, quer noutra, há caminho para fazer, no sentido de salvaguardar aquilo que é essencial. E o que é essencial são criar condições para desenvolvermos os Açores, seja no domínio do transporte marítimo, que, recordo, fruto de vicissitudes várias, não se chegou a concretizar da forma como nós entendíamos que ele podia e devia ser concretizado. Foi a pandemia, foram concursos desertos para a construção de novos navios, enfim, um conjunto de circunstâncias. Acha que o Tribunal de Contas veio ajudar o Governo Regional? Não tenho razão nenhuma para fazer essa leitura. O Tribunal de Contas também não diz, se me permite, Roberto Moraes, que não valia a pena. Sim, a expressão é minha. A expressão é minha. Objetivo. Exatamente. Ou seja, diz que gastou-se tanto, taxa de ocupação, tanto. Mas, por exemplo, repare no que já começa a acontecer com aquilo que é a acessibilidade e o transporte, por exemplo, de viaturas, de rentacarros, por exemplo, para diversas ilhas da nossa região. Repare naquilo que é a dificuldade, sobretudo em termos de transporte de viaturas, entre as diversas ilhas da região, neste momento em que ele não existe, esse transporte. Ou seja, quer um, quer outro desses processos têm
nós não desistimos. No fundo, a ideia é essa. Nós achamos que não devemos baixar os braços em relação a isso. Não por uma questão de teimosia, não por uma questão de entender que essas foram medidas do Partido Socialista e, portanto, não. Mas porque a nossa leitura é que essas foram medidas que produziram resultados para o desenvolvimento das nossas ilhas, para o reforço da coesão entre as nossas ilhas. Eu percebo o argumento, que também já vi, bom, mas fará sentido que um turista que vem de fora tenha as mesmas condições, até se tem rendimentos para permitir-lhe pagar 2 viagens? Eu vou ser muito sincero, a mim preocupa-me mais o rendimento de quem tem um negócio numa ilha que não tem ligação com o exterior e que, portanto, quando recebe um turista, tem ali uma oportunidade também de negócio, não é? Nos mais variados aspectos, do que propriamente o rendimento dos turistas que nos visitam. Nessa componente. E há, por último, para concluir nessa parte dos encaminhamentos, um aspecto que nós nunca devemos esquecer. Os encaminhamentos o que faziam era injetar dinheiro que vinha de fora da região nas ilhas da região. Outras soluções, como por exemplo a tarifa Açores, o que faz é fazer circular dinheiro que já está na região. E há, apesar de tudo, uma diferença muito significativa. Claro, a tarifa Açores tem um aspecto positivo, no sentido de facilitar a mobilidade dos açorianos. Não pode ser considerada como um substituto de outras medidas incentivadoras da mobilidade e do acesso às ilhas que não têm a ligação com o exterior e que, por essa via, tinham aí também oportunidade de crescimento económico. Podemos falar agora da sustentabilidade, outra das palavras da sua moção, e tenho utilizo uma palavra difícil de pronunciar, que é a territorialização das políticas. Quer dizer que defende políticas para cada uma das ilhas ou dentro das ilhas para cada um dos concelhos? É isso que quer dizer com a territorialização das políticas? Essa expressão surge a propósito daquele que nós consideramos ser um desafio com que estamos confrontados e que tem a ver com a questão da sustentabilidade demográfica. Ou seja, o facto de acordo com os últimos censos, se demonstrar que não só temos um fenómeno de diminuição de população em algumas ilhas, como dentro de algumas ilhas da nossa região existe um comportamento diferente entre diversas partes do território. E a forma como nós entendemos que se deve responder a esse desafio é através da definição de políticas que tomem como escala, como medida, não a escala regional, muitas vezes não a escala de ilha, mas esses territórios que podem estar sujeitos a essa pressão. Mas tão importante quanto o critério de intervenção é, então, do ponto de vista prático, isso significa o quê? Que medidas concretas, que soluções concretas? Nós entendemos que, em primeiro lugar, tem que haver, obviamente, uma aposta clara do ponto de vista do funcionamento de serviços públicos. Tenho muitas dúvidas em considerar, ou tenho muita dificuldade em considerar, que soluções, por exemplo, como um cheque de incentivo à natalidade, seja uma medida consequente, substantiva e eficaz no combate a fenómenos de desertificação. Quem decide constituir família num determinado sítio não o faz porque vai receber um cheque. Faz se tiver acesso à educação, se tiver acesso a creche, se tiver acesso à saúde, se tiver acesso a um conjunto de medidas de apoio de políticas sociais no domínio de apoio à terceira idade que possam tornar aprazível viver naquele sítio. Decide constituir família ou viver num determinado sítio se tiver medidas que facilitem a acessibilidade. Decide constituir família ou viver num determinado sítio se tiver oportunidades de emprego. E, portanto, essas 3 componentes de intervenção são, para nós, mais importantes do que propriamente a questão do cheque de apoio à natalidade. E é aí que nós devemos colocar a ênfase de uma intervenção pública e de uma intervenção política na garantia dessa sustentabilidade demográfica. Por um lado, a análise, se lhe quiser chamar assim, micro, daquela que é a realidade em cada ilha e dentro de cada ilha em alguns concelhos.
e, por outro lado, a definição de medidas com um sentido coerente e estratégico. Medidas que possam motivar as pessoas a instalar-se nessas localidades, nesses territórios, medidas que, no fundo, possam dar sustentabilidade, elas próprias, quanto à forma como vencemos esse desafio. Outra das partes da sua moção fala na revisão da Lei de Finanças Regionais e aí traçou uma linha vermelha. Os Açores têm que receber ou têm que ser discriminados positivamente em relação à Madeira por aquilo que representam a dispersão geográfica, as 9 ilhas. Acha possível se manter essa discriminação positiva? Eu acho que é essencial. Aliás, como disse, esse é nós não podemos alinhar numa revisão da Lei de Finanças das regiões autónomas que parta do princípio que há um tratamento injustificadamente diferenciado dos Açores, por exemplo, em relação à Madeira. Não, nós temos dados objetivos, nós somos 9 ilhas que têm as suas especificidades. A Madeira, a região autónoma da Madeira, tem 2 ilhas. E, portanto, a Lei de Finanças das Regiões Autónomas tem que refletir isso. E a diferenciação que acontece em relação aos Açores não é um tratamento de benesse, não é algo que varie consoante os humores de um qualquer governo da República. É algo que corresponde à existência de circunstâncias objetivas que te levam a esse tratamento diferenciado. E, portanto, nós entrarmos num processo de revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas que parta deste princípio, e que princípio é este? Bom, temos que atenuar as diferenças de tratamento entre a Madeira e os Açores. Bom, para nós isso não é possível. Julgamos que isso seria violar e pôr em causa um aspecto fundamental da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Contudo, a Madeira já entregou uma proposta e isso não está lá refletido. Naturalmente, fez o seu direito, fez o seu dever, fez aquilo que a Madeira acha que deve fazer. Não me preocupa que a Madeira tenha feito isso. Preocupa-me um bocadinho mais que nos Açores exista alguém que apenas por circunstâncias momentâneas queira alinhar neste processo. Isso aí preocupa-me. Revisão constitucional. Fala na revisão constitucional das autonomias e aí fala, por exemplo, na criação de partidos regionais, na criação de provedores sectoriais e no acabar com a figura do representante da República. Perante este quadro parlamentar nos Açores e perante o quadro parlamentar na Madeira, acha possível consagrar numa revisão constitucional das autonomias todas estas propostas? Bom, em primeiro lugar, há trabalho que já foi e que está a ser feito na Assembleia Legislativa da região, aqui nos Açores. E julgo que devemos começar exatamente por aí, ou seja, por fazer o nosso trabalho de casa. Na anterior legislatura já houve uma comissão que permitiu alcançar vários consensos neste domínio. Nesta legislatura há uma comissão que está constituída e que fará também o seu trabalho no sentido de apresentar propostas concretas. Eu estou convencido que será possível chegarmos a soluções concretas e a propostas concretas nesta legislatura no âmbito do trabalho dessa comissão que é presidida pelo deputado Francisco Coelho. Partiremos, naturalmente, depois, quer para um contacto com a República, quer para um contacto com a Madeira, no sentido de procurar pontos de consenso, pontos comuns que possam fortalecer também o objetivo final de ter cada vez mais soluções constitucionais que correspondam à maturidade da nossa autonomia e também às necessidades de desenvolvimento do nosso próprio sistema político. A lei eleitoral também é outro dos pontos que refere na sua moção, que foi aprovada no Congresso por unanimidade e aclamação. Na questão da lei eleitoral avançou-se muito pouco, na legislatura passada praticamente no final foi aprovada uma proposta. Nesta será possível avançar muito mais, ou pelo menos o Partido Socialista tem essa vontade? O Partido Socialista tem esta vontade e também tem que ser justo, não é apenas o Partido Socialista que tem esta vontade. Julgo que, aí não estou inteiramente de acordo consigo, eu penso que na legislatura passada houve um trabalho que muitas das vezes se desenvolveu fora dos holofotes da opinião pública de consensualização entre os partidos em relação a algumas matérias
que agora verão a luz do dia. Esse trabalho é essencial. Esse trabalho é algo que é condição, na minha leitura, para que agora se possa efetivamente apresentar propostas concretas, como estou convencido, que quer da parte do Partido Socialista, quer da parte de outros partidos ou dos outros partidos representados no Parlamento dos Açores, há essa vontade de também melhorar a nossa lei eleitoral, cumprindo aquele que eu acho, na minha opinião, é também um dos desígnios da nossa autonomia, de ser um instrumento de fortalecimento e de aperfeiçoamento da própria democracia. É uma forma também de combater as elevadas taxas de abstenção que têm existido nos Açores. Facilitar o acesso ao voto, como a sua moção refere, a simplificação do voto em mobilidade, a abertura ao voto eletrónico e as candidaturas independentes. O que é que estas candidaturas independentes podem representar precisamente para o combate à abstenção? Não só a questão das candidaturas. Primeiro, temos que ser corretos no diagnóstico do problema ou do desafio que temos. A questão da abstenção, no caso dos Açores, tem uma fortíssima componente da chamada abstenção técnica. É essencial que parece-me, que antes de mexermos em soluções da lei, possamos ter uma leitura o mais rigorosa possível daquilo que é a abstenção técnica, daquilo que são soluções, porventura, em que o reforço da ligação e da participação eleitoral pode efetivamente funcionar. Há trabalho já feito sobre essa matéria, há um relatório de um estudo feito pela Universidade dos Açores sobre este fenómeno da abstenção. Julgo que esse trabalho deve ser aperfeiçoado e deve ser aprofundado. Tendo esta visão o mais rigorosa e o mais concreta possível, então devemos partir para outras ou para soluções que podem ajudar a fortalecer essa ligação. Esses aspectos que referi são algumas das propostas que podem ser apresentadas a este propósito: a questão do voto em mobilidade, a questão do voto eletrónico, a questão da participação eleitoral. Tudo isto pode efetivamente contribuir para este processo. Mas o que eu gostaria de salientar na resposta à sua questão é o cuidado que devemos ter na abordagem a essa temática. Perceber perfeitamente o que é a componente de abstenção chamada técnica daquilo que são situações de efetivo afastamento, para então podermos definir as medidas que podem melhorar essa ligação. As medidas que referi são algumas daquelas que nós acreditamos que podem melhorar essa ligação. Na sua moção há uma frase que vou citar: maiorias absolutas monopartidárias são cada vez mais anacrónicas. Isso quererá dizer que o Partido Socialista, nas próximas eleições, se não conseguir maioria, está disponível para entendimentos? Bom, eu acho que o Partido Socialista esteve disponível para entendimentos. E está disponível, e tem que estar, porque me parece que é claro que esta foi também uma das mensagens que os açorianos deram. E, portanto, nós temos que ter esta consciência que, obviamente, que concorremos a eleições para vencer eleições, mas há uma consequência prática a que não podemos escapar e que tem a ver com a governabilidade. E isso implica, independentemente da fórmula em concreto, isso implica um esforço acrescido de diálogo, de concertação e de consensualização. E o espectro é amplo ou traça linhas vermelhas para quem se pode entender? A também é clara nesse domínio. Partidos autonomistas, partidos com os quais há valores valores em comuns, como a liberdade, a dignidade da pessoa, a democracia, enfim, todos estes aspectos, julgo que são aqueles com quem necessariamente num cenário que neste momento não está, pelo menos, colocado, pois eventualmente teremos que falar com esses partidos, com os quais temos afinidade. O Roberto Moraes, para evitar, no fundo, que se repita aquilo que temos neste momento. Não é? E desse ponto de vista, julgo que podem acusar o Partido Socialista de muita coisa, mas não podem acusar de não ser transparente nos seus propósitos. É que, ao contrário do que acontece ao contrário dessa situação, aquilo que acontece atualmente é que todos os partidos, antes das eleições de 2020, disseram que não falavam, uns entendiam que os líderes dos outros partidos não tinham condições para ser presidentes do governo, que nunca fariam coligações, que nunca fariam. Depois foi o que se viu. Da nossa parte,
clareza e transparência. Nós entendemos que, obviamente, concorremos a eleições para vencer eleições, mas há um valor mais alto que se levanta a seguir a esse. Há um valor mais alto que se levanta de tudo e que vem numa fase posterior, que é de governabilidade da nossa região. O que os açorianos disseram na nossa leitura, também em 2020, foi: nós queremos que os senhores sejam capazes de falar, de concertar, de consensualizar. Não podem mandar sozinhos. E, portanto, têm que acertar com outros partidos para encontrarem pontos de equilíbrio. Por aquilo que me disse, com o Chega nunca e com o PSD pode-se criar um bloco central nos Açores. Nós já estamos a entrar no campo da futurologia, não é? Eu percebo o interesse jornalístico da questão, mas estamos a entrar no campo da futurologia. E, portanto, acho que, neste momento, o que é que interessa ao Partido Socialista? Ser claro e transparente para com os açorianos, na forma como entende estas coisas. Julgo que a moção é clara e é transparente nesse domínio. E, portanto, a partir daqui, os açorianos dirão de sua justiça nas próximas eleições regionais, sejam elas quando forem, e agiremos em conformidade com aquele que é esse entendimento e com aquela que for a realidade que surgir do ato eleitoral. Disse que esta moção não é um programa do Governo, mas vamos supor que em novembro não passa o plano de orçamento na Assembleia Regional. Este não está preparado efetivamente para ser um programa do Governo? Não, porque eu acho que um programa de Governo deve ter propostas que concretizem essas orientações estratégicas. Se quiser considerar desta forma, nós entendemos que sustentabilidade e coesão devem ser dois pilares a partir dos quais se criam soluções concretas de resposta a desafios concretos. E esse foi o objetivo desta moção, de clarificar perante o partido e perante os açorianos como é que nós entendemos o desenvolvimento futuro da região. Que valores é que nós entendemos eleger como prioritários? Sustentabilidade e coesão. Nós entendemos que a partir daí é que se deve criar soluções mais concretas para questões concretas. E, portanto, esse não é um programa do Governo e certamente que teremos a oportunidade de, nessa altura, trabalhar, como fazemos, enfim, no desenvolvimento da atividade do partido, de trabalhar no sentido de apresentar soluções concretas, como temos feito, aliás, e como sempre fizemos, à consideração dos açorianos. Na Assembleia está a decorrer... Perdoe-me, interrompeu, há algo que resulta já. É que, para nós, o futuro da região deve construir-se assente nesses dois pilares. Sustentabilidade do nosso desenvolvimento, seja ela a sustentabilidade financeira, a sustentabilidade demográfica, a sustentabilidade política, a sustentabilidade do desenvolvimento nos aspectos ambientais e não só, e coesão social, económica e territorial. Na Assembleia está a decorrer uma comissão de inquérito, já com trabalhos bastante avançados a propósito das chamadas agendas mobilizadoras. Já disse que fica demonstrado pelos trabalhos que até agora têm estado a decorrer que tem existido a falta de transparência e opacidade em tudo isto. Teme pelas conclusões desta comissão de inquérito? Não, eu temo sobretudo porque, não só por causa desse episódio das agendas mobilizadoras, mas por causa da inércia, das omissões do Governo Regional, os Açores, que já deveriam estar a executar verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, do PRR, a muito mais elevado grau do que estão neste momento, que já deviam ter definidos princípios e propostas relativos ao próximo quadro comunitário de apoio, e nada se sabe. Numa sessão anterior do Parlamento foi discutido a proposta do Governo relativa ao programa operacional da região, ou seja, a forma como a região pretende utilizar os fundos do próximo quadro comunitário de apoio. Foram dados contributos, críticas, aspectos, chamada a atenção. Depois disso, nunca mais soube nada. E isso não é um bom sinal. Isso não é um bom sinal de transparência, de proatividade,
no fundo, não é um bom sinal relativamente àquele que é um património dos Açores, da região autónoma dos Açores, de ter sido sempre considerada como um exemplo de boa execução de fundos comunitários. O que eu temo é isso. E isso não é algo de abstrato. Isso significa empresas, trabalhadores, a educação, a saúde, áreas fundamentais do nosso desenvolvimento, que já podiam estar a beneficiar de verbas em mais elevado grau, nomeadamente, mas não só, do PRR, e que neste momento não estão. E não estão, na nossa leitura, obviamente, não estão porque o Governo Regional está distraído com outras coisas. Está distraído com a sua sobrevivência. Os empresários açorianos temem que vão ser prejudicados com a falta deste dinheiro que poderia vir através destas agendas? Eu acho que os empresários açorianos já estão a ser prejudicados. Repare, neste momento, no momento em que nós estamos a sair de uma crise pandémica, no momento em que se verificam consequências económicas e sociais da guerra na Europa, era fundamental que a região desse um sinal de apoio ao investimento privado. E nós não temos nada. Não há sistema de incentivos. E isso não tem a ver com os fundos comunitários, porque no anterior quadro, que se iniciou em 2014, a região e o Governo Regional do PS, na altura, tomou a decisão de, muito bem, nós estamos aqui num período de transição, mas com verbas do orçamento da região, nós garantimos que os empresários continuam a poder investir e têm apoio para investir. E investir significa criar emprego, significa criar riqueza. E neste momento não têm nada. E, portanto, eu acho que não há sistema de incentivos. Isso é um facto, é um dado objetivo. E isso, na minha leitura, traz já prejuízo para os empresários da região, obviamente a acrescentar àquele que referiu. Eu agora gostaria de ouvir, foi anunciado há passada semana que os partidos da coligação iam propor uma comissão de inquérito à concessão de avales em que esteve envolvido. Já explicou na comunicação social essa questão, contudo os partidos da oposição dizem que essa questão apenas vem adensar ainda mais as dúvidas que tem sobre isso. O Partido Socialista vai concordar com esta comissão de inquérito ou tem dúvidas sobre ela? Não, naturalmente. O que for preciso esclarecer, eu estou cá para esclarecer. O que for preciso clarificar, eu estou cá para clarificar e o Partido Socialista, obviamente, que aprovará a constituição dessa comissão. Se é necessário esclarecer alguma coisa, muito bem, estamos aqui para isso. Não há quem não deve, não teme. Diz o nosso povo e com razão. E, portanto, esclarecer aquilo que é necessário esclarecer. Não deixa de ser sintomático, porém, é esta preocupação com o passado. Repare, isso refere-se aos tempos em que fui secretário da Economia. E eu acho que querer clarificar o passado não tem problema nenhum. Isso não pode servir para nos distrairmos do presente e do futuro. E eu acho que é isso que está a acontecer. A nível de atrapalhadas, já referiu isso, a situação que se está a passar neste momento na Ilha do Corvo, com a chegada de um médico, a substituição por outro médico, o que é que para si representa toda esta situação que se está a passar neste momento na Ilha do Corvo? Uma grande atrapalhada. Uma grande atrapalhada. E eu acho que isso é um dos sinais claros da subversão completa da forma como as coisas devem funcionar. É, no fundo, colocar a administração e o interesse da região ao serviço do interesse da sobrevivência política do Governo Regional. Eu acho que ninguém tem dúvidas de que isto só acontece porque um dos partidos que é necessário para a sobrevivência política deste Governo tem um deputado eleito pelo Corvo. Eu não tenho muitas dúvidas disso, penso que os açorianos também não têm muitas dúvidas disso, e acho que esse assunto tem sido gerido de uma forma não para resolver qualquer problema, mas exatamente para criar problemas, para atrapalhar, para complicar a vida dos cidadãos. Não acha que este Governo já deveria ter no Parlamento uma moção de censura? O Partido Socialista não está disponível para isso? É uma das críticas que fazem... Não, Roberto Moraes, mas eu penso que a questão é uma falsa questão. Este Governo
faz as trapalhadas que faz e mantém-se em funções, não é com o apoio do Partido Socialista. É com o apoio dos partidos que o sustentam. A posição do Partido Socialista em relação a tudo isto é clara. E, portanto, este governo mantém-se, não é porque o Partido Socialista não apresenta uma moção de censura. É porque os partidos que o apoiam são cúmplices e apoiam esse estado de coisas. Então o Partido Socialista não irá apresentar uma moção de censura? Não tem a ver com a apresentação ou não de uma moção de censura. Roberto Moraes, a apresentação de uma moção de censura com esse quadro servirá para quê? Para ela ser chumbada? Não me parece que isso traduza qualquer utilidade prática ou política. Mas isso não nos deve fazer distrair do essencial. Este governo faz as trapalhadas que faz. Este governo está a deixar os Açores para trás. Este governo está a subverter completamente o interesse regional ou o interesse da sua sobrevivência política. Não é porque o Partido Socialista não apresenta uma moção de censura. É porque os partidos que o sustentam, que o compõem e que o sustentam, aceitam esse estado de coisas. Aceitam esse estado de coisas e apoiam esse estado de coisas. Isso é que me parece evidente e claro, e não propriamente esta questão de, então, o Partido Socialista não apresenta uma moção de censura para pôr termo a isso. A questão não é esta. O Partido Socialista não tem a maioria no Parlamento. E, portanto, este estado de coisas só se mantém exatamente porque os partidos que compõem e sustentam este governo o apoiam e são cúmplices dessa situação. A nível de trabalhos parlamentares, o grupo parlamentar tem, ao longo deste ano e meio, perdido algumas das suas figuras. Francisco César foi com Sérgio Ávila, foi para a Assembleia da República, perdeu agora há pouco tempo Miguel Costa. Não teme que se esteja assim a desgastar muito no combate da oposição quando tem que intervir no Parlamento? Não. A partir do momento em que eu assumi o meu mandato de deputado, faço-o de corpo inteiro. Julgo que nunca fui homem de me esconder atrás do que quer que seja, nem de quando eu entendo que devo intervir, quando eu entendo que é necessário essa intervenção, faço. Mas também devo-lhe dizer, o grupo parlamentar do Partido Socialista, felizmente, que tem muitos e vários deputados, tem muitos deputados que têm também tido uma intervenção, seja ao nível do plenário, seja ao nível das comissões, que honram e dignificam a confiança que os açorianos depositaram em nós, que honram e dignificam o Parlamento dos Açores e que honram e dignificam, no fundo, a nossa atividade de representação dos açorianos. Já no próximo mês, e isso foi patente aqui no Congresso do Partido Socialista, vai assumir funções importantes, é o primeiro português a fazê-lo como presidente do Comitê das Regiões. Quais são as suas preocupações para este mandato que vai assumir agora, que vai começar mesmo agora, neste mês? Bom, em primeiro lugar, eu gostava de dizer que isso acontece, e aliás, mantive-me como membro do Comitê das Regiões apenas e tão só porque sou deputado regional. Há uns espíritos que gostam muito de alimentar a tese de que eu estarei de partida para um sítio qualquer. Isso é falso, não é verdade. Estou cá e o meu compromisso é com os Açores. Só sou membro do Comitê das Regiões porque sou deputado regional. Em segundo lugar, dizer que mantive-me também porque um dos membros do Comitê das Regiões, a Presidente da Câmara Municipal da Lagoa, Cristina Calisto, já depois da minha eleição como primeiro vice-presidente e neste processo de ser eleito presidente, cedeu o seu lugar para que eu me pudesse manter nesta situação. Em princípio, em junho haverá a mudança a meio do mandato da presidência. Eu assumirei a presidência do Comitê das Regiões e julgo que uma das questões principais tem a ver exatamente com a capacidade que o Comitê deve ter, tem tido, mas pode ser aperfeiçoada, de trazer para o nível de decisão europeu aquelas que são as necessidades, as perspectivas do poder local e regional de toda a União Europeia. Esse aspecto centra-se, obviamente, naquilo que tem a ver com a sua participação no processo de decisão. É um órgão consultivo, emite parecer sobre propostas de decisões por parte do Conselho, do Parlamento,
Mas é um órgão que cada vez mais tem que ter presente a sua responsabilidade de levar a perspectiva, as preocupações, os desafios das comunidades locais e regionais da Europa junto das instituições europeias. Obviamente que pode também fazer o trajeto inverso, de aproximar a Europa dessas comunidades, mas eu salientaria sobretudo a primeira. A nível de Açores, podemos beneficiar com a sua presença, com a sua presidência neste cargo? Bom, eu acho que, conforme referiu, o primeiro português a assumir essas funções é uma forma também de notoriedade e da nossa região, uma região ultraperiférica, 245 mil habitantes e que, no fundo, deu também o próximo Presidente do Comitê das Regiões, isso para além, obviamente, de todo o trabalho interno ao Comitê e face a outras instituições, de salientar as particularidades da nossa situação no contexto europeu, como região insular, como região arquipelágica, como região ultraperiférica da Europa. Exatamente, vamos voltar à política regional, voltando um pouco atrás. Tenho também referido muito que os Açores, a nível de política regional, e este Governo Regional, tem tentado apagar algumas das políticas que os governos socialistas desenvolveram ao longo destes 24 anos e que há uma ausência de projeto, e já referiu isso nesta entrevista, que há uma ausência de projeto e o Governo tem único e exclusivamente procurado a sua sobrevivência na Assembleia e no Governo Regional. Eu tenho essa leitura e isso liga-se, na minha análise, também à forma como este Governo surgiu. Este Governo não surge ancorado num projeto comum aos vários partidos políticos que foi submetido ao eleitorado açoriano. Esse governo surge depois das eleições, aproveitando a oportunidade de pôr o PS fora. Julgo que esta é a principal motivação deste governo. E julgo que isso é muito pouco. É constrangedoramente pouco para o governo de uma região, para o nosso governo regional. Essa minha análise também alicerça-se em algumas evidências de desmantelamento de políticas que foram definidas pelos governos do Partido Socialista e só depois vamos pensar. É essa a justificação que o Governo dá. A questão dos transportes é um desses exemplos. Foi surpreendido com a criação desta coligação? Ou já estava à espera, depois dos resultados eleitorais? Não, eu acho que a surpresa radica, sobretudo, na contradição flagrante entre aquilo que foi dito antes das eleições e aquilo que foi feito depois das eleições. E julgo que aí esse comportamento aproxima-se muito de enganar os açorianos. Mas foi surpreendido na altura Não, a aritmética é o que é e, portanto, os resultados foram o que foram, a sua expressão parlamentar foram o que foram. E há um aspecto que eu acho que devo clarificar e salientar. Aliás, tive a oportunidade de fazê-lo também na intervenção de encerramento do Congresso. Este Governo tem legitimidade parlamentar. Isso é inequívoco e ela é importante. Não há dúvidas sobre isso. Mas também não há dúvidas que quando os açorianos votaram nas eleições de 2020, não estavam propriamente a pensar que 5 partidos derrotados nas eleições podiam formar um governo e pôr o PS fora. E, portanto, julgo que isso é evidente e é claro. Também, já agora que referiu no final do Congresso, referiu que tinha um sonho para os Açores. É, no fundo, aquilo que me motiva. E é, no fundo, aquilo que motiva o Partido Socialista. Por isso é que nós demos provas deste entusiasmo neste Congresso, que não tem a ver com o facto do PS estar no poder ou não estar no poder. Tem a ver com aquilo que nós achamos que é necessário fazer, com as propostas que nós temos e que temos disponibilidade para trabalhar, para aperfeiçoar, para melhorar, para termos um futuro melhor na nossa região,
para termos um futuro melhor para aqueles que neste momento estão cá, para aqueles que nos sucederão no futuro, os nossos filhos, os nossos netos. Olha, se quiser colocar desta forma, pelo amor que nós temos a esta terra. Acha que daqui sai um novo Partido Socialista? Acho que sai um Partido Socialista que entra numa nova fase, renovado, com mais entusiasmo, com mais alegria, mais apaixonado por esta tarefa de ajudar a construir uns Açores melhores. Dr. Vasco Cordeiro, já escutamos o nosso tempo, os 50 minutos que tínhamos para esta entrevista. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Terminamos assim esta entrevista a Vasco Cordeiro. Gravámos pouco depois de terminar o Congresso no passado domingo, que acompanhámos o 18º Congresso do Partido Socialista, que legitimou, podemos assim dizer, Vasco Cordeiro para o 4º mandato à frente dos destinos dos socialistas nos Açores. Tenha uma ótima noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Na Maxmat, os seus projetos realizam-se a preços imbatíveis. E esta semana, aproveite relvas